tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de setembro, e está começando mais um RP Notícias. Você acompanha o nosso programa pelas redes sociais e pelo canal 7 da NET. A sua participação é muito importante pra gente. Curte, comente, compartilhe. Conte pra mim o que está acontecendo no seu bairro. Deixa a sua sugestão de pauta e eu ficarei aqui até o 12:30. Você é o meu convidado. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias dessa segunda-feira com os destaques do final de semana com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques deste fim de semana, a Unidade de Ensino Superior da Estácio Rio Preto oficializou a fundação de mais um curso de pós-graduação, o de Engenharia de Segurança do Trabalho. As inscrições já estão abertas e as aulas terão início dia 27 de outubro. E a CIRP realiza workshop com empreendedores de Rio Preto e região com o objetivo de auxiliar pequenos e médios empresários sobre o crédito e financiamento. E a Artesp autoriza nova operadora de pedágios eletrônicos nas rodovias paulistas. A Greenpeace irá comercializar e operar o produto para o pagamento do pedágio automático. A previsão é de que o produto comece a ser comercializado em março de 2019. E o desabastecimento de preservativos em Rio Preto está com os dias contados. Depois de um impasse em relação ao fornecimento de preservativos para todo o país, o abastecimento de camisinhas masculinas deve ser normalizado em Rio Preto nos próximos dias. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o programa estadual encaminhou 43 mil unidades de preservativos para a cidade. E conheça mais sobre o Funcional Kids. Isso mesmo, uma série de exercícios preparados por um profissional de educação física para crianças a partir de 4 anos. Saiba também como se programar para não ser pego de surpresa na hora de fazer as matrículas escolares dos pequenos. Conversamos com o educador financeiro que deu algumas dicas de como se programar para não tomar um susto neste fim de ano. E na previsão do tempo, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34. O dia segue com sol e algumas nuvens, mas não chove. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada. Essas foram as notícias do dia com a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje. E nós temos 2 destaques de ocorrências que aconteceram durante o final de semana. Um construtor de 36 anos foi baleado durante a madrugada de hoje na Avenida Danilo Galeazzi, aqui em Rio Preto. Antes dele ser encaminhado para o hospital, ele contou para a polícia que discutiu com um homem em um bar e logo depois da discussão ele pegou o carro dele e acertou o portão da casa desse homem. Quando ele tentou fugir do local, o carro deu um problema mecânico e esse homem, o dono da casa, foi atrás dele e conseguiu atingir ele com 3 tiros. Os tiros acertaram no tórax, no abdômen e no braço direito da vítima. Ele foi submetido à cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave. Ele está internado na UTI do hospital de base. E a Polícia Civil vai investigar o caso do estupro de uma adolescente de 16 anos. O crime teria acontecido durante uma festa na madrugada do sábado, lá no bairro Eldorado. O pai da menor procurou a polícia e contou que ela estava numa reunião de amigos na casa de um deles. Um dos adolescentes chamou ela para ajudar ele a arrumar a porta do banheiro. Enquanto ela ajudava ele empurrou ela para dentro do cômodo, trancou a porta e teve relações sexuais com ela. Isso é estupro e o caso está sendo investigado pela polícia. E hoje, o nosso entrevistado de hoje é o deputado Vaz de Lima. O deputado Vaz de Lima vai falar um pouquinho sobre as suas colocações aí como candidato, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma alegria estar com vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Deixa eu lhe perguntar, o senhor está concorrendo ao 7º mandato consecutivo. E o senhor fala um pouquinho de renovação. Conta pra gente um pouquinho o que seria essa renovação. Olha, para mim, Bia, renovar não significa naturalmente substituir pessoas. Eu conheço jovens da sua idade ou menos que são velhos de cabeça. Pessoas que têm ideias velhas, têm compreensão do mundo antigo.
Eu, graças a Deus, até porque tenho filhos, tenho netos, procuro me linkar com a realidade atual. Eu sou um idoso, cabelo branco, de coração e de alma jovem. A gente sempre vê as postagens da Ivani ali mostrando as brincadeiras entre o casal, é divertidíssimo aquilo e mostra um pouquinho da juventude do casal, inclusive, né? Nós temos uma compreensão da vida, de que a vida é muito dinâmica. Você precisa estar sempre se atualizando. Então, aí você não pode administrar a vida pela idade cronológica. Você tem que administrar a vida pela idade intelectual, mental das pessoas. Então, eu sou jovem. Assim como a Ivani. Assim como a Ivani, mais do que eu até. A Ivani é ótima. E o senhor concorre ao cargo de candidato a deputado estadual. E conta pra gente um pouquinho mais sobre os seus planos como candidato. Então vamos, eu fui 4 vezes deputado estadual, 1 vez deputado federal, voltei a ser estadual e concorro ao 7º mandato. Voltei a ser estadual por causa de uma coisa. Para mim, em primeiro lugar, a fé. Em segundo lugar, a família. Naquele momento, a Ivani tinha sido eleita vice-prefeita e tomava conta do SEMAI, em Rio Preto. Todos se lembram disso. Aliás, fez um belíssimo trabalho. Não deixou faltar água, deixou recursos para continuar o trabalho aqui e tal. E os pais ficaram doentes. E eu me senti na obrigação de voltar para ficar mais perto da companheira. Os pais acabaram falecendo. Então eu quero continuar realizando o meu trabalho. Eu costumo brincar que a gente é como uma vela. Você acende o pavio e ela vai queimando. Eu tenho um bom pedaço ainda para queimar. Por isso tenho planos, tenho sonhos e quero continuar ajudando a concretizar estes sonhos aqui para Rio Preto, para a nossa região e para o governo do estado. Isso eu tenho colocado aí nas minhas entrevistas, nos meus materiais de campanha. Entendi. E de tudo que o senhor fez, a gente pode falar um pouquinho já do que o senhor trouxe para Rio Preto durante esse tempo que o senhor foi deputado? Você quer que eu diga? Sim. Aí, posso, né? Pode, fica à vontade. Ivani e eu fizemos um boletim, tá lá, chama Juntos por Rio Preto. Isso. Tá? E aqui, ó, quero que vocês vejam aqui, ó, trabalhando por você e a sua família. E contamos aqui, ela e eu, o que fomos fazendo ao longo destes 24 anos do meu mandato, ela sempre juntos, né? Às vezes com mandato, às vezes não, alguma vez na Secretaria da Assistência, outra vez na Secretaria do Trabalho, outra vez no SEMAI, outra vez assumindo a Prefeitura de Rio Preto. Eu gosto muito de uma frase que o governador Alckmin falou a meu respeito aqui. Ele diz assim, em cada canto de Rio Preto, se pode ver uma obra conquistada pelo deputado Vaz de Lima. E podemos falar o que você quiser, do que quiser. Quer falar de segurança? Eu mostro o que fiz. Quer falar na área de assistência social? Ivani e eu mostramos o que fizemos. Quer falar de poupa-tempo? Fizemos. Quer falar de FATEC? Ajudamos. Quer falar de Floresta do Noroeste Paulista? Ajudamos. Quer falar de APAI? Ajudamos. Quer falar de Renascer? Ajudamos. Quer falar de DIG? Ajudamos. Quer falar de mudança do cadeião? Ajudamos. Segurança, transporte, moradia, meio ambiente. Moradia, meio ambiente. Aquele trecho que está duplicado da BR-153, o único que tem, o restante está acontecendo. Ali perto da represa, foi um trabalho que eu consegui com o governador Mário Covas em 1995. E eu costumo sempre dizer para as pessoas, a gente vem e presta conta, né? E de vez em quando alguém pergunta, mas você fez tudo isso? Me desminta. São 7 mandatos, 6 mandatos, né? Se alguém acha que eu não fiz, o governador acha que eu fiz. Se alguém acha que não fez, vem dizer que não fiz, ué. Simples assim. Não, mas é assim mesmo, são muitos anos, né? É uma carreira muito... Não, há coisas que você constrói coletivamente. Então, essas você tem que compartilhar. Então, isso daqui nós lutamos juntos. Então, por exemplo, a nova duplicação da BR-153. Qualquer um que vier aqui e se chamar de pai da criança, desminta. Ali é coletivo. Ali, o Valdomiro ajudou, o Edinho ajudou,
eu ajudei, o Aloysio ajudou, o Eleusis ajudou. Ali é coletivo, construímos coletivamente. Então, se alguém vier aqui e falar, não, agora vai inaugurar porque eu que trouxe, não é bem assim, não é verdade. Isso é uma construção coletiva. Entendi. E o senhor sempre trabalhando também em conjunto com os demais deputados aqui. Eu vi o projeto do senhor que o senhor participou, foi de criação de instâncias turísticas aqui pelo interior, né? A gente tem Barbosa, Buritama, né? Não, aí não é instância. A última instância turística que foi criada por lei de autoria de parlamentar foi minha, Santa Fé do Sul. É município de interesse turístico. Então, Santa Fé do Sul é uma instância turística. Uma lei minha de 2003. Ponto. Depois o governador criou mais duas. Olímpia e Guaratinguetá. Agora se criou um programa chamado de municípios de interesse turístico, que podem vir a se tornar municípios turísticos, porque se criou um ranking. A cada tanto tempo, daqui a pouco começa a fazer isso, você vai tirar, acho que o número, você tira 3 e coloca 3, que é para criar uma saudável concorrência. Não pode o estado de São Paulo inteiro ser de interesse turístico, né? Então, Olímpia. Olímpia evidentemente, é uma instância turística, não é? Mas há outras prefeituras, outros lugares, outros municípios que não têm vocação para o turismo. Então nós temos que reconhecer. Alguns têm, Barbosa, acho que tem. Paulo de Faria, acho que tem. Turismo em pesca? Em pesca e coisa desse tipo. Agora, outro dia, só assim, com todo respeito, e adoro a cidade, meteram Araraquara como município de interesse turístico. Desculpa, Araraquara não tem essa vocação. E quando o município é para ganhar um dinheirinho, porque o Estado vai dar lá 800 mil reais por ano. Então, vale muito mais você pensar em Barbosa, ou pensar aqui em Paulo de Faria, ou pensar em Rubinéia, porque tem vocação, do que pensar numa cidade como aquela. Na minha avaliação, foi só uma coisa política para arranjar um dinheirinho que não vale nada pelo orçamento que tem de Araraquara, 800 mil reais. Mas para uma cidade menor, pode fazer uma grande diferença. E esse dinheiro é investido onde? Tem que ser investido no turismo, para tentar fomentar a vocação turística da região. E turismo, você pode fazer de toda forma. Tem o turismo rural, tem o turismo lá do Rio, né, Rio Paraná, por exemplo, tem o turismo de água quente, que é o caso de Olímpia, tem o turismo religioso, é o caso lá de Guaratinguetá, porque tem lá o primeiro santo brasileiro, não é? Você tem Aparecida, que também é religiosa, né? Você tem na praia, você tem interesse turístico, e você pode ter um interesse também de um turismo associado com negócios. Também pode acontecer, onde em algum lugar existe, e certamente existe município que tem interesse turístico voltado para o negócio. Entendi. E vamos falar um pouquinho do PSDB aqui em Rio Preto. Não. O PSDB aqui em Rio Preto, ele não tem representantes no Legislativo Municipal. Como que é possível a gente retomar o crescimento do partido aqui na cidade? Estamos retomando. A partir dessa eleição, estamos retomando. Houve lá um acidente. A Evani era candidata a vice e os dois vereadores que nós tínhamos insistiram com a executiva do partido para que o partido não fizesse coligações, né? Ou coligação com outro partido, porque dizia, nós temos voto para nos eleger. As urnas abriram e os dois que eram vereadores nossos, César Gelsi e Alessandra Trigo, diminuíram de voto. E o outro, que era um candidato que se dizia forte, também não teve voto. Então, o que faltou para não ter representante? Voto. Mas não foi voto nosso, foi voto da chapa de vereador. Enfim, agora nós estamos retomando, já tem uns meninos novos aí. Eu estou pregando muito essa coisa de associar a experiência com a juventude. Isso é né? muito importante, então, né? Eu, um jovem de mais de 60 anos, com a experiência que tenho, são 42 anos de vida pública, e a Evani também tem os mesmos 42, né? Nós estamos tentando criar, próximo de nós, jovens que queiram fazer política com seriedade, com responsabilidade, olhando o bem da cidade, e nós vamos ajudar com a nossa experiência apontando caminhos. Isso não é um bom caminho, aquele ali dá mais certo, e assim por diante. Estamos montando a nossa equipe.
nós vamos surpreender na próxima eleição. Fiquem tranquilos. Vamos esperar. Candidato, eu gostaria de pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Faço. Uma alegria poder estar com vocês aqui. Gosto muito de Rio Preto. Afinal, minha família chegou em Rio Preto em 1936. Né? Depois eu trouxe a Ivani para cá no começo dos 80, nós já estávamos casados, temos 44 anos de casado. Né? Então a nossa história toda está em Rio Preto e na região. E quero continuar servindo a região de Rio Preto com os meus mandatos. Não é? Não é só Rio Preto, em qualquer lugar da região que você for, existe alguma coisa que eu intermediei junto ao governo para beneficiar a população aqui de Rio Preto e de região. Tenho muito orgulho disso e quero continuar contando com o seu apoio, com o seu voto, para continuar essa minha caminhada, né? E aproveitar e pedir voto também para a Ivani. Quem não tem deputado federal, a Ivani é uma bela candidata, viu? Pode confiar. Né? Assim como quero declarar com clareza aqui os meus candidatos. Eu voto Geraldo Alckmin para presidente, voto, acho que é o mais preparado. Voto Dória, voto para senador Mara Gabrilli e Ricardo Tripper. Depois tem segundo turno. Segundo turno a gente discute a partir da realidade do segundo turno. Segundo turno é para você excluir, não para incluir. Você vota em quem você não quer. Exatamente. Gente, vocês conferiram aqui o deputado Vaz de Lima. Muito obrigada pela sua participação, deputado. E a gente vai chamar agora o nosso apoio cultural e daqui a pouco a gente volta falando sobre cardiologia pediátrica. Até daqui a pouco. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. Mais uma obra do SEMAI. Substituição e ampliação da rede coletora de esgoto para proteger a represa de Rio Preto. 500 metros de tubulação aumentam a capacidade da rede e a segurança contra a contaminação e poluição da represa. O investimento atende o crescimento na região da Vila Goios, Vila Ideal, Jardim Bela Vista e proximidades. O meio ambiente ganha e nós ganhamos junto com ele. Rio Preto, um canteiro de obras. SEMAI.
tratando o futuro dia a dia. Olá, a gente está de volta e segue até 12:30 aqui no canal 7 da NET pelas redes sociais. Eu estou recebendo hoje o cardiologista pediátrico Dr. Carlos Marque e ele vai falar um pouquinho sobre o Setembro Coração. O Setembro Coração, ele vem para falar sobre cardiologia, para relembrar que a gente precisa cuidar do coração. E o Dr. Carlos vai contar um pouquinho para a gente sobre essa parte das crianças, não é isso, Dr. Carlos? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Bom, eu acho que esse ano foi focado na criança, acho que é o terceiro ano, né, do Setembro dedicado ao coração, já foi ao adulto, à mulher, agora é a criança. E exatamente para isso daí, para a gente, porque muita gente fala, a criança não tem problema de coração, né, então deixa isso de lado. Mas não, pelo contrário, a gente tem, mais ou menos em termos de estatística, né, cada 1.000 crianças nascidas vivas, 8 vão ter algum problema de coração, seria 0,8%, então não é um número assim tão, é pequeno, mas não tão para ser relevado. Aí basicamente a gente tem isso que a gente queria conversar. A gente pode dividir as cardiopatias, as doenças do coração na criança, em 2 grandes grupos. As congênitas, né, que são os defeitos de fábrica. Já nascem com aqueles. Tá? Uhum. Esses são defeitos que a gente até já começaria um interesse no diagnóstico já na gestação. Então, é importante um pré-natal bem feito. Né? Mas é possível diagnosticar durante a gestação? Sim, é possível, existe vários. O principal seria o ultrassom, né? Na época do ultrassom morfológico, lá com 22 semanas mais ou menos de gestação, já é olhado o coração e ver se ele foi formado direitinho. Tá? Então, uma gestação pré-natal bem acompanhada é o primeiro passo. E depois o acompanhamento para o recém-nascido, né? Logo na sala de parto, nas primeiras 24, 48 horas de vida, é um momento que pode descompensar essas doenças do coração graves. Hoje a gente tem o teste do coraçãozinho. Para quem não conhece, o teste do coraçãozinho é um teste simples, a Secretaria do Estado já legalizou isso, os departamentos de pediatria, sociedades também. É uma oximetria de pulso. O que é oxímetro de pulso? Aquele aparelhinho que coloca no dedo, acho que quem já passou por emergência, pronto-socorro conhece, e ele dá a porcentagem de oxigênio que a gente tem no sangue. Isso antes da alta do bebê, no segundo dia, do primeiro para o segundo dia de vida. Se há alguma alteração nisso, já suspeita-se, e aí, se não foi detectado na vida fetal, é investigado esse bebê. Isso já melhorou bastante o diagnóstico dessas cardiopatias. O outro grupo de cardiopatias são as adquiridas. Né? As adquiridas, aí sim a prevenção é bastante importante. As adquiridas são mais ou menos aquelas que vão aparecer no adulto, né? Hipertensão arterial, crianças têm pressão alta. Tem pressão alta? Tem pressão alta. Até as mães sempre, quando a gente vai medir a pressão de uma criança no consultório, elas assustam. Dá para medir pressão de criança? Sim. Dá. A partir dos 4 anos, inclusive, faz parte do exame, né, do nosso exame do pediatra, já medir a pressão pelo menos uma vez por ano das crianças. Então, a partir dos 4 anos, sim. Então, pressão alta, colesterol. Isso muito por causa do tipo de vida que as crianças estão passando a tomar com televisão, né? Videogame, mais videogame do que televisão agora hoje, né? Celular, agora o celular, né? A internet para molecada, né? Isso. E esse a questão mais é o estilo de vida que vem a ter problemas no coração, questão de alimentação, questão da prática de exercício, é como nos adultos mesmo? Isso, exato. Essas doenças adquiridas, né, vamos colocar em termos de prevalência a hipertensão, obesidade, alteração de colesterol, todas elas têm uma base genética, né, ou seja, a gente já puxa dos pais, isso daí tem uma tendência a ter, né, e aí o nosso tipo de vida que vai desencadeá-las mais cedo ou mais tarde, né. O que não quer dizer que quando o pai ou a mãe tem um problema de coração, a criança também vai ter, sim, não é exatamente isso. Só tem uma tendência a ter, e aí que é mais importante, se os pais já têm, você educar essa criança com uma alimentação mais saudável, uma prática de atividade física mais importante. A criança, que é uma criança, vamos dizer, normal, né? Geralmente a mãe se preocupa um pouco menos com a saúde, né? Deixa só para exames de rotina, essas coisas. E como que é possível ver algum sintoma, suspeitar de alguma coisa? Que tipo de sintoma que a mãe tem que suspeitar? Ok. Aí a gente retorna para esses 2 grandes grupos que a gente tem das doenças do coração. As congênitas mais graves, elas já vão ser detectadas logo ao nascimento. O bebê fica roxinho, fica com dificuldade de respirar.
Agora, tem algumas congênitas que a criança vai ter alguns meses, alguns anos até, sem muitos sintomas. O que é muito pediatra é importante nesse aspecto. No exame clínico do pediatra, ele vai ouvir aquele famoso sopro, né, que é muito encaminhamento, né, para a gente fazer uma avaliação do coração, é pela ausculta de um sopro. O sopro é um som, né, que o coração faz. A maioria dos sopros nas crianças, já tranquilizando as mães, são sopros inocentes, né, não tem nenhuma doença no coração, mas ele precisa ser, desde que o pediatra suspeitou, ele precisa ser avaliado. Em termos de sintomas, seria cansaço, falta de ar para brincar, para correr, né, ficar roxinho, principalmente, né, extremidades, mãos, dentro das línguas, né, cavidade oral. São sintomas que preocupariam, que poderiam levar a uma investigação, nesse estado de uma investigação. A pressão alta, igual nos adultos, não tem sintomas, então por isso a importância de medir mesmo a pressão. A pressão alta só vai dar aquele sintoma de dor de cabeça, tontura, quando ela já há muito tempo já está e ela está muito alta. Colesterol também não tem sintomas, então são doenças que precisam ser rastreadas, procuradas, né? Então precisa realmente da rotina, precisa realmente de estar procurando sempre um pediatra para fazer esses exames, sim, é isso? Exatamente. A pressão precisa ser medida. O exame de colesterol geralmente não é rotina dosar colesterol de crianças, né? Porque muita pouca criança tem colesterol alto. Então, quando que deve se preocupar em pedir o colesterol numa criança? Aí sim, se os pais têm e tratam, né? Se houve morte por infarto em familiares de primeiro grau, que são os pais, os irmãos ou tios, por infarto precoce, tipo com 40 anos, o meu tio morreu de infarto com 40 anos. Isso não é rotina, né? Então, essa é uma família que precisa ser triada, sim, para colesterol. É uma criança que precisa de mais atenção. Sim. E só um pouquinho a gente fugindo de tudo isso, falando de casos bem mais graves, a questão do transplante, doutor. Não é normal também um transplante em criança, mas quando que é necessário uma criança receber um transplante de coração? Existem algumas doenças de coração, congênitas principalmente, né, que o coração não funciona direito, né. A gente aqui em Rio Preto, né, é uma cidade que a gente fala que a gente está numa ilha, né, mesmo dentro do estado de São Paulo, no Brasil, né, a gente tem acesso ao tratamento de tudo que é necessário, inclusive do transplante. Poucos centros no Brasil fazem transplante de coração e principalmente de criança, né? Então tem algumas doenças onde o coração ele não trabalha direito, não existe um tratamento com remédio ou com cirurgia que possa consertar esse coração. A criança está a gente chama de insuficiência cardíaca, um quadro que a criança não sai de uma UTI, por exemplo, né? E precisa de transplante. Onde esbarra o transplante, né, não só aqui em Rio Preto, mas no mundo todo, na parte de doação, né? O doador infantil é muito pouco, a gente tem doador infantil. Para vocês terem ideia, por exemplo, uma criança tem 5 quilos, então ela pode receber o coração de uma outra criança que pese no máximo 3 vezes o peso dela, então até 15 quilos. Então são crianças pequenas, né? 15 quilos, até 4, 5 anos. Então nós temos poucos doadores. Então quando a gente vê uma criança que está entrando numa fila de transplante, a gente fica muito preocupado com as opções de receber o órgão. É diferente dos adultos jovens que morrem em acidente, na violência, igual foi já falado hoje, que vai ter, né, doações com um maior número, né? Entendi. E só falar um pouquinho da alimentação, uma alimentação mais preventiva, porque a gente até agora falou só de correr atrás, né? Não, a criança já tem o problema, vamos tentar resolver o problema. Então vamos falar um pouquinho mais do preventivo, que eu acho que é necessário para a mamãe também saber o que ela não pode fazer, o que a criança não pode fazer, o que também deve fazer. Conta um pouquinho pra gente, doutor. Sim. A alimentação saudável que a gente fala em geral, independente de ter ou não, por exemplo, o colesterol alterado, seria... A gordura saturada é um grande vilão, né, do coração e da circulação dos vasos, né? A gordura saturada ela é encontrada naquela gordura de origem animal, né? Então a famosa carne gorda, né, aquela gordurinha da picanha, né? No leite também você tem uma quantidade de gordura saturada. Então você deve comer carnes magras, né? O leite normal, a criança a gente não restringe muito a gordura, nos 2 primeiros anos de vida não deve ser importante a gordura para a criança. A partir dos 2 anos vai depender se ela tem alguma história ou não.
Então, uma alimentação com menos gordura saturada e uma coisa importante que a criança gosta muito, que é fritura, né? A famosa batata frita, né? A fritura, isso. A fritura é ruim, porque mesmo você usando óleos vegetais que não tem essa gordura saturada, o aquecimento durante a feitura do alimento, ele estraga essa gordura. Então, você deve cortar frituras e uma alimentação mais magra. Então tá bom, gente, eu conversei aqui com o cardiologista Carlos Demar, que ele é cardiologista pediátrico, então a gente não pode perder essas dicas. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. A gente está sempre à disposição aqui para receber, para ter essas conversas bacanas aqui com vocês, que eu acho muito importante. A questão da prevenção é mais importante do que o remédio, né? A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente está de volta. Muito obrigada.